A verdade é que quanto mais fundo olhamos no universo, mais vamos em direção aos primórdios do cosmos. Em mais de 30 anos de operação, o telescópio espacial Hubble já fez diversos registros de galáxias incrivelmente longínquas. Mas só com apenas alguns dias de operação oficial, o James Webb conseguiu ir ainda mais fundo no espaço e encontrou a mais nova galáxia mais distante da Terra. Essa galáxia remota as primeiras centenas de milhões de anos do universo e pode dizer muito sobre o cosmos que vivemos. No vídeo de hoje vamos conhecer esta nova galáxia que pode ser a mais longínqua já encontrada. Devido à expansão acelerada do nosso universo, olhar em direção ao espaço profundo é ver cada vez mais o passado. Na teoria, existe um certo limite cosmológico que podemos olhar no universo, principalmente considerando que houve uma época, após o grande evento de expansão do Big Bang, que todos os prótons, elétrons e nêutrons que existiam no universo ainda não estavam ligados em estruturas atômicas que conhecemos hoje. Isso aconteceu em uma época onde toda a matéria visível do universo estava concentrada numa região muito pequena, deixando o espaço opaco à luz e a radiação eletromagnética não podia se propagar. Essa ficou conhecida como a Idade das Trevas do Universo, e quando o cosmos cresceu um pouco mais, cerca de 380 mil anos depois do Big Bang, os fótons finalmente puderam correr livre pelo espaço, à medida que a expansão do universo acelerava, e a partir daqui podemos detectar qualquer radiação eletromagnética residual dessa época. Na realidade, já até detectamos radiação proveniente dessa época, mas é uma radiação tão fraca e desviada pela expansão do universo que nem faz parte do infravermelho que geralmente falamos quando vamos tratar da expansão cosmológica, mas vai em direção às ondas de rádio e além. O telescópio espacial James Webb trabalha dentro da faixa do infravermelho, pois a ideia é ver o que aconteceu milhões de anos à frente dessa época estranha do universo, quando finalmente as primeiras galáxias e estrelas puderam aparecer, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo quando isso aconteceu exatamente na história do universo primordial. Considerando toda a sensibilidade que o James Webb possui, os astrônomos acreditam que o telescópio seja capaz de ver galáxias e estrelas que surgiram há nada mais nada menos que 100 a 200 milhões de anos após o Big Bang. E pode ser nessas galáxias muito antigas que vamos encontrar as primeiras estrelas do universo. Se elas aparecerem nas imagens do telescópio, certamente veríamos estrelas com assinaturas espectrais sem evidências de metais pesados. Ou seja, a ideia é encontrar estrelas ricas somente em hidrogênio e hélio. Esse aqui é um dos grandes objetivos do James Webb, e quando Hubble tentou observar o espaço profundo, ele encontrou galáxias a distâncias absurdamente grandes, mas nenhum sinal dessas primeiras estrelas. O recorde do Hubble sempre foi associado à galáxia GN-Z11, só que existem outras candidatas descobertas por esse telescópio que podem estar ainda mais distantes aqui da Terra. Particularmente, a GN-Z11 é uma galáxia localizada a 32 bilhões de anos-luz da Terra, e é tão antiga que surgiu cerca de 400 milhões de anos após o Big Bang. Posteriormente, o Hubble observou outra galáxia que apresentava um desvio para o vermelho maior que a GN-Z11, indicando que estava ainda mais distante. Essa é a HD1, localizada a quase 33 bilhões de anos-luz de distância, e remota a quando o universo tinha apenas 330 milhões de anos de idade. Aliás, esse desvio para o vermelho citado aqui é o que acontece com a luz de galáxias muito distantes.
devido à expansão do universo. E claro, essa é uma forma de calcular a distância que essas ilhas de estrelas estão localizadas. A expansão do universo aumenta sua velocidade conforme vamos ficando cada vez distantes de um objeto, e mais espaço é acrescentado no processo. Como consequência, as ondas eletromagnéticas são esticadas e diminuem sua energia cada vez mais, indo em direção à parte do infravermelho do espectro eletromagnético, evidenciando um desvio real na sua luz. Vale ressaltar que essas galáxias só estão nessas distâncias absurdamente grandes por causa da expansão incrivelmente veloz do espaço. Em alguns casos, essa velocidade pode ultrapassar a própria velocidade da luz. Porém, HD1 parece ter sido oficialmente o recorde do Hubble até o momento. E o grande James Webb, feito exclusivamente para ver no infravermelho, já bateu o recorde do Hubble em apenas uma semana de operação oficial. Naquela primeira imagem que a NASA divulgou do James Webb, os astrônomos já encontraram galáxias com um desvio para o vermelho ainda maior do que qualquer outra galáxia que o Hubble já registrou. Essa é a Gliese Z13, o mais novo recorde cosmológico. Acredite, ela surgiu apenas 300 milhões de anos após o Big Bang, ou seja, isso supera qualquer galáxia que já tenha sido descoberta anteriormente, e isso só é o começo para o James Webb, pois os astrônomos acreditam que o telescópio tenha potencial de ver galáxias ainda mais distantes que isso, e tão antigas quanto 200 milhões de anos após o Big Bang. Gliese Z13 é particularmente uma galáxia pequena em relação à Via Láctea, já que a nossa tem mais de 120 mil anos-luz de diâmetro e ela tem cerca de 2.600 anos-luz de diâmetro. Imagine só o poder que um telescópio precisa ter para capturar algo tão pequeno em escala cósmica a uma distância de dezenas e mais dezenas de bilhões de anos-luz. A distância exata de Gliese Z13 supera os 32 a 33 bilhões de anos-luz das anteriores GNZ11 e HD1, isso apenas com uma imagem de curta exposição. Agora, imagina só quando o James Webb ficar dias capturando a luz do espaço profundo. Certamente veremos galáxias ainda mais fracas e distantes, e que podem dizer muito sobre o universo em que vivemos. Mas sabe o que pode ser tão incrível quanto essa galáxia descoberta pelo James Webb? O novo Asus ZenBook 14X OLED Space Edition, um novo notebook da Asus com tela OLED e um hardware que lembra uma nave espacial. Esse novo Asus ZenBook 14X OLED Space Edition possui esse design incrível, pensado para lembrar a exploração espacial, além de vir com uma tela ZenVision OLED na tampa, onde você pode personalizá-la da melhor maneira. Estou falando de um notebook poderoso, com 16 GB de memória RAM, incluindo um processador Intel Core i7 de 12ª geração e uma placa gráfica Intel Iris Xe. Pois é um hardware fenomenal. A sua tela OLED sensacional possui uma tecnologia que consegue desligar pixels individuais, entregando cores mais fiéis à realidade e um contraste sensacional com as cores escuras. Vou deixar um link aqui no comentário fixado para você conhecer este novo Asus ZenBook 14X OLED Space Edition e outros notebooks da Asus que foram lançados recentemente com tela OLED. Confere lá, tem coisa bacana demais. Bom, a galáxia Gliese Z13 marca o começo dos recordes incríveis que virão com James Webb. Se o telescópio conseguiu ver algo tão antigo no universo apenas com uma imagem de lançamento, imagina só quando chegar as imagens com exposições ainda mais profundas do universo. Talvez, bem ali naquela galáxia, as questões mais profundas do universo só estejam esperando para serem descobertas.
Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!